Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos tratar de um assunto muito polêmico, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Se você gosta de assuntos tributários, dê um like no vídeo e se inscreva no nosso canal. Bom, em março de 2017, o STF julgou pelo seu plenário, com força de repercussão geral, que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Destaco que quando os contribuintes ajuizaram a ação requerendo a exclusão do ICMS, o ICMS a que se referiam é o ICMS destacado nas notas fiscais, pois é esse ICMS que integra a base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Pois bem, a partir da decisão do Supremo, surgiram várias discussões levantadas pela União Federal, que, por sua vez, resiste em cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma dessas discussões levantadas pelo ente político é que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o ICMS pago e não o ICMS destacado nas notas fiscais. Para tentar retardar a execução dos milhares de processos que discutem essa questão, a União Federal protocolou embargos de declaração no RE 574706, pedindo para o STF esclarecer qual o ICMS que deve ser deduzido, se é o ICMS pago ou ICMS destacado nas notas fiscais. Ademais, dentre outros pedidos constantes nos embargos, a União Federal requereu a modulação dos efeitos da decisão. Além disso, a Receita Federal publicou a solução de consulta interna COSIT 13, de 18 de outubro de 2018, que destaca expressamente que o montante a ser excluído da base de cálculo das contribuições é o valor mensal do ICMS a ser recolhido. Essa solução de consulta interna, COSIT número 13, desatende a decisão do Supremo Tribunal Federal. Além disso, os embargos de declaração apresentados pela União Federal no RE 574706 não têm o menor sentido, por uma razão muito simples. O STF jamais poderia ter decidido uma questão que não foi aventada no processo, e muito menos esclarecer algo que sequer foi objeto de discussão no processo. Enfim, em verdade, na época em que o processo chegou ao Supremo Tribunal Federal, em 2008, a Fazenda sequer suscitava esse tema nos processos que discutiam a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Na verdade, a União Federal começou a utilizar o argumento de que o ICMS a ser excluído das bases de cálculo das contribuições é o ICMS pago em alguns processos mais recentes, em meados de 2015 e 2016. Basta dar uma lida no processo julgado com força de repercussão geral para verificar que a União Federal nunca alegou a questão de que o ICMS a ser deduzido é o ICMS pago e não da nota fiscal. Quem tem familiaridade com o direito processual sabe que não se pode inovar em um processo, ainda mais depois que foi proferida a decisão de última instância. Isso levaria ao mais grave dos problemas processuais, que é o cerceamento do direito de defesa, proibido pela Constituição Federal, pois uma parte no processo não pode ser penalizada com uma decisão de algo sobre o qual nunca pôde se manifestar, já que não constou no processo. Nesse mesmo sentido, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Por isso, os embargos de declaração da Fazenda não têm fundamento jurídico quanto à questão do ICMS que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque não cabe na fase de embargos de declaração, ainda mais depois da decisão definitiva do STF, que se aprecia uma questão que jamais foi suscitada no processo. Pois bem, na verdade, com esse vídeo, o que eu quero comentar é uma decisão recente do STF, publicada no dia 12 de abril de 2019, exatamente sobre essa questão. A decisão foi proferida em um processo que discute a exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
A Fazenda apresentou recurso perante o Supremo Tribunal Federal, no qual pede que o processo seja sobrestado, isso é, arquivado provisoriamente, pois há pendência de julgamento dos embargos de declaração que eu comentei aqui. E, segundo a União Federal, dentre outras coisas, há necessidade de especificação de quais são os valores do ICMS que devem ser efetivamente retirados da base de cálculo de incidência do PIS e da COFINS, se é o ICMS pago ou destacado na nota fiscal. O ministro Marco Aurélio, que era relator do caso, ao julgar a questão, destacou que, ao repetir os argumentos dos embargos de declaração interpostos em face ao acórdão proferido no RE 574706, pretende a União Federal rediscutir matéria mediante inovação. Claro que é inovação, pois não se pode esclarecer uma questão que jamais fez parte do processo e sequer foi discutida. Disse o ministro que o entendimento adotado no RE 574706 sob o ângulo da repercussão geral deve ser aplicado imediatamente após a publicação do acórdão, ou seja, que não há nada a se aguardar, pois a decisão do STF é clara. De fato, o ministro disse que não se deve aguardar o julgamento dos embargos declaratórios apresentados no RE 574706, pois o recurso dos embargos de declaração se destina a afastar omissão, contradição ou obscuridade, problemas que não existem na decisão proferida no RE 574706. Destacou ainda que o objetivo maior dos embargos de declaração apresentados no RE 574706 é a modulação dos efeitos do acórdão. Em vista disso, entendeu que o recurso da União Federal tinha efeitos protelatórios e queria aplicar multa contra a Fazenda. Interessante notar que os demais ministros concordaram com o ministro Marco Aurélio em todos os pontos, exceto quanto à aplicação da multa, pois entenderam que a Fazenda tem o dever de recorrer porque é o seu dever funcional. No resto, acompanharam a decisão do ministro Marco Aurélio. Ou seja, o STF só não aplicou a multa por litigância de má-fé, mas houve concordância dos demais ministros de que o recurso era protelatório, que havia inovação e que não há qualquer dúvida a ser sanada no acórdão proferido pelo STF. Tanto é assim que deve a decisão ser aplicada imediatamente. Ou seja, para os ministros, a decisão proferida no RE 574706 é muito claro quanto ao ICMS que deve ser excluído, qual seja o destacado na nota fiscal. Participaram desse julgamento, além do ministro Marco Aurélio, os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. Lembro ainda que ainda existem 2 julgados proferidos pelo ministro Gilmar Mendes, o último publicado agora em fevereiro de 2019, no qual o ministro consignou que no RE 574706, abre aspas, o Supremo Tribunal Federal afirmou que o montante de ICMS destacados nas notas fiscais não constitui receita ou faturamento, razão pela qual não podem fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, fecha aspas. Com isso, fica cada vez mais claro que a solução de consulta interna COSIT 13, de 18 de outubro de 2018, e os embargos de declaração apresentados no RE 574706 não têm o menor sentido e que visam apenas adiar o aproveitamento dos créditos aos contribuintes. O único sentido dos embargos de declaração é modular os efeitos da decisão, conforme destacou o ministro Marco Aurélio. Infelizmente, no nosso país, os órgãos do poder público, que deveriam ser os primeiros a se curvar às decisões judiciais, para dar o exemplo, são os que se insurgem contra a ordem estabelecida. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada a todos.